Senhor Jesus, nós entregamos, ó Deus, a Ti este culto, Pai. E pedimos agora que o Senhor fale conosco, Deus, a Tua santa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, escutar e praticar, Senhor Jesus, que é o mais importante. Espírito Santo, fique mais que à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu vou ler então naquela versão que está ali. E entrando no barco, passou para o outro lado. Quem? Jesus, né? E chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Pode continuar. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Pode ir, acho que vai até o 8, tá? E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém, irmãos? Até aqui. Então, antes de a gente iniciar aqui, eu queria fazer uma breve pergunta para vocês, irmãos. O que era mais fácil para Jesus dizer ali? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que era mais fácil para Jesus? O que era mais fácil para Jesus falar naquele momento? Então hoje nós vamos focar nessa pergunta de Jesus. A gente vai focar realmente nessa pergunta que Jesus fez ali para aquelas pessoas. Ele tinha acabado de sair de Genezaré. Ele foi expulso daquela cidade porque ele curou aquele homem que vivia no sepulcro. Enfim, chegou aqui de barco na sua cidade e ali ele curou um paralítico. E as pessoas ali começaram a pensar algumas coisas sobre Jesus. Os fariseus, a Bíblia diz que falaram que Jesus blasfemava. Aí Jesus faz essa pergunta: o que é mais fácil para eu dizer então? Vocês estão pensando as coisas sobre mim, aí, né? E eu sei, a Bíblia fala que conhecendo Jesus os seus pensamentos. Então ele fez essa reflexão. E essa é uma reflexão inicial para nós aqui, irmãos. O que era mais fácil para Jesus dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Muitas vezes, irmãos, nós somos como essas pessoas. Muitas vezes eu e você, nós somos como aquelas pessoas que estavam naquele momento com Jesus, quando Jesus curou aquele paralítico. Muitas vezes eu e você, a gente quer ver milagre. Muitas vezes nós desejamos ver aquilo que Deus está fazendo, levantando uma pessoa de uma cadeira de rodas. Muitas vezes eu e você, nós queremos ver uma pessoa sendo curada de um cancro. Muitas vezes nós queremos ver algo acontecer. E isso é bênção, amém, queridos? Glória a Deus por tudo isso. Só que muitas vezes a gente vive apenas como essas pessoas. Por que Jesus falou isso? Perdoados estão seus pecados. O rapaz é paralítico. Então, as pessoas, não só nós, mas a maioria das pessoas vive hoje dessa forma. Você consegue imaginar essa cena? Esse paralítico, irmãos, ele era conhecido por todos ali. Esse paralítico que a Bíblia cita, todos sabiam da sua situação. Então quando Jesus chegou de barco ali e o curou, e viu aquela cena depois que quando o rapaz ali se levantou e foi para sua casa com a maca na mão, eles se maravilharam. Não é isso que acontece nas igrejas? Quando um milagre acontece na igreja, alguém se levanta na cadeira de rodas, fala: uau, que bênção! Então, só que Jesus faz uma pergunta muito interessante: o que era mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? E nós também, então, quando a gente vê milagre, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma vibra. Você já viu? Eu já vi pessoas serem curadas na minha frente, queridos, de braços que eram realmente encurtados e acertou 3 centímetros assim, ó. É maravilhoso, queridos. E por que a gente fica assim? Porque realmente é uma demonstração do poder de Deus. Quando Deus faz isso,
o seu coração se alegra, você fala, o meu Deus é poderoso, Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda transforma, Ele ainda restaura. É por isso que muitas dessas igrejas que pregam e vivem esse tipo de culto apenas, estão cheias, porque as pessoas amam esse tipo de coisa acontecer. Mas Jesus faz uma pergunta para mim e para você hoje: o que é mais importante para você, igreja? Que eu perdoe as pessoas ou que eu as cure? Que eu perdoe as pessoas dos seus pecados ou que eu as cure? Isso é tão real, igreja, que certa vez quando Jesus mandou os discípulos, alguns dos seus discípulos, os 70 discípulos, depois dos 12, eles foram pregar em vários sítios, eles foram pregar em vários lugares, e quando eles voltaram, eles foram dar relatório para Jesus. Eles falaram: olha Jesus, nós fomos lá, pregamos o teu evangelho, curamos pessoas, os demônios ali foram expulsos no teu nome, que alegria! Vejam bem, receberam uma ordem, foram e fizeram realmente, os demônios saíram, milagres aconteceram. Mas olha a resposta que Jesus dá: vocês devem se alegrar muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês devem se alegrar sim por essas coisas, curas, milagres, poder de Deus vindo sobre a igreja, mas vocês devem se alegrar muito mais, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, Jesus então realizou e ainda realiza obras maravilhosas. Você, se tivesse a oportunidade, contaria seu testemunho aqui, mas a obra mais importante que Jesus veio fazer na terra é salvar pecadores. A obra mais importante de Jesus não são as curas e milagres, isso é muito fácil para Jesus. Jesus, ele pode curar quem ele quiser, na hora que ele quiser. Jesus realiza milagre a hora que ele quiser, aonde ele quiser, com quem ele quiser. Isso é muito fácil para Jesus. Então os milagres, irmãos, eles são sinais. Até falava com a liderança agora há pouco aqui. Os milagres, queridos, eles são sinais para que as pessoas realmente entendam, compreendam um pouco mais futuramente sobre a salvação. Eu conheço muita gente que veio para a igreja por causa de milagres, mas quando chegou na igreja, realmente ele compreendeu, ele percebeu que a salvação é o maior milagre. A salvação é o maior milagre. Então os sinais, eles apontam. Quando você vê milagres, queridos, lembra na sua mente sempre: esse milagre que Jesus está fazendo na vida de tal pessoa, está apontando para o Messias. Esse milagre, essa pessoa que foi curada de um cancro, de qualquer outra doença, esse sinal, esse milagre está apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o que Jesus veio fazer. E olha só o que o escritor Lucas nos diz, Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a obra, é a maior obra do Filho. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio nos buscar, querido, porque um dia todos nós estávamos perdidos. Um dia você estava perdido e Ele veio buscar você. Ele veio buscar você. Esta é a obra de Deus, irmãos. E nada, igreja, nada custou tão caro para Jesus do que perdoar pecados. Nada custou tão caro para Jesus de olhar para a sua vida e falar: eu morri na cruz, sangrei tudo que eu podia ali para salvar a sua vida. Nada custou tão caro para Ele do que perdoar os nossos pecados. Nada custou tão caro para Deus quanto a tua alma. Na criação, queridos, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o ser humano, tudo, Ele não precisou pagar nada. Ele criou, Ele só falou: o haja luz, e aconteceu. Ele não precisou pagar nada. Quando Ele criou os anjos, os seres celestiais, Ele também não precisou pagar nada. Mas quando a nossa alma, ela se perdeu, quando a nossa alma, lá desde o jardim no Éden, Adão e Eva pecaram e o pecado foi transmitido a todos nós, gostemos disso ou não, quando isso aconteceu, aí sim Ele precisou pagar a conta.
E essa conta foi alta. Para curar, para fazer milagres, Jesus não precisa pagar nada sobre isso. Mas para salvar, para perdoar o seu pecado, o meu pecado, essa dívida foi cara demais. Então, irmãos, esse texto que nós lemos nos mostra a dificuldade, muitas vezes, de nos alegrarmos verdadeiramente. As igrejas hoje estão cheias de pessoas que vão atrás realmente apenas dos sinais, como essas pessoas do texto que lemos. Mas quando vai num culto onde se prega sobre salvação, tem 5, 10, 15 pessoas. Quando é pregado o evangelho verdadeiro, tem poucas, porque Jesus, Ele veio sim fazer milagres, queridos, mas Ele veio para salvar pessoas. Então a dificuldade é essa, nos alegrarmos por tão grande salvação. A dificuldade maior é essa, quando a gente não consegue sentir nada. Quando você vem na igreja e não sente nada. Mas é aí que você deve se alegrar. Quando você vem à igreja e você não consegue enxergar nada de espiritual na sua vida, não mudei nada. Mas é aí que Deus está mudando você. É nessa hora que você precisa se alegrar. Aos poucos Deus está transformando a minha vida. Nem que seja pouquinho, de passo em passo, Deus está transformando, e é nessa hora que a gente precisa se alegrar. Então esse texto que nós lemos mostra todo o esforço que as pessoas fizeram para levar aquele paralítico até Jesus. Mostra o esforço daquelas pessoas de colocarem ele aos pés de Jesus. Mas Jesus olhou para aquele paralítico e disse: primeiramente, perdoado estão os teus pecados. Aí o povo ficou doido. Nenhuma alegria se manifestou ali. Não houve ali um culto de ação de graças pela salvação daquele homem. Não houve ali um culto de celebração. Hoje vamos fazer um culto porque esse homem foi salvo. Ninguém fez isso. A Bíblia diz que eles murmuravam ali, falaram que Jesus blasfemava. Alguns disseram, ele está blasfemando. Outros ficaram indignados com aquela fala de Jesus. Mas Jesus, então, que conhece os nossos corações e o deles, disse: o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda? E esta pergunta leva a gente hoje para uma reflexão. Porque se Jesus, irmãos, fosse apenas um homem comum, pense você agora. Se Jesus fosse apenas um homem comum, talvez um falso Messias, talvez um falso mestre, o que seria mais fácil para ele dizer? Com certeza seria mais fácil ele dizer isso: perdoados estão os teus pecados. Porque desta forma não teria como comprovar se era Deus o verdadeiro Messias ou não. Sim ou não, irmãos? Imagine se eu realmente supondo que eu fosse o Messias, e eu falasse isso. De repente aparece uma pessoa aqui paralítica. Vamos lá levar para o pastor Enzo, porque ele disse que é o Messias. Suposição, irmãos, ok? Aí eu digo, em vez de falar levanta dessa cadeira e anda, eu só falo perdoados estão seus pecados. Essas pessoas pensaram a mesma coisa. Esse aí não é Messias não. Percebe que existe uma inversão ali então, de pensamento? Então, humanamente falando aqui, irmãos, é bem mais fácil, bem mais simples você dizer para uma pessoa: perdoados estão os teus pecados, do que você chegar numa pessoa que está enferma e orar para ela e falar assim: agora você já está curada, pode ir embora. É muito mais fácil você dizer isso: perdoados estão os teus pecados, na visão do ser humano. Então Jesus fez essa pergunta para nos levar a uma meditação. Irmãos, para que eu e você perceba que Ele é o Rei da Glória, Ele ainda é, irmãos. Então Ele fez essa reflexão, essa pergunta para a gente refletir. Porque Jesus, irmãos, Ele é, percebem? Ele não era, Ele ainda é o verdadeiro Messias. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o Salvador, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é tudo, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador da sua vida. Se Ele quiser, Ele tira o teu ar de respirar agora. Mas Ele está muito mais preocupado que você veio aqui hoje para ouvir essa mensagem, para dizer que Ele é o Rei da sua vida. Ele está muito preocupado porque Ele é o grande eu sou, e Ele se preocupa com isso. Então Ele disse para aquelas pessoas, parafraseando aqui, irmãos: vocês querem ver milagre, né?
Vocês vieram até aqui nessa casa hoje para ver milagre acontecer. Aí Jesus falou, tá bom, toma a tua cama e anda, vai embora. Quando ele fez isto, aí sim a Bíblia nos diz que as pessoas se alegraram. Quando Jesus fez isso, deu essa ordem para aquele paralítico se levantar, aí então as pessoas se alegraram. Mas querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso Deus, Ele tem autoridade em todas as esferas do universo. Ele tem autoridade na vida financeira, na sua vida financeira. Hoje você pode estar bem, mas se Ele quiser, Ele tira de você tudo que você tem de maior bem material. Ele tem autoridade na sua vida espiritual. Ele tem autoridade na sua vida sentimental, emocional. Ele é o Rei da Glória. Ele tem autoridade para tudo. Aquele homem que provavelmente sofria tanta rejeição, aquele homem que vivia sempre a depender de pessoas, consegue imaginar isso, essa cena, irmãos? Essa pessoa que sempre vivia a depender de outras pessoas, mas o Messias vem e mostra a sua autoridade para ela, e o livra de toda aquela dor, não só física, mas também emocional e espiritual. Jesus realmente falou, agora chega de depender das outras pessoas, vai então, você está livre agora. E parafraseando mais uma vez esse texto, irmãos, Jesus estava dizendo para aquele homem, agora você não vai mais precisar dessa cama. Agradeça as pessoas, os seus amigos que lhes trouxeram aqui, que fizeram esforços para você estar aqui, agradeça a eles. Mas agora você vai pegar a sua cama e você vai sozinho levar ela. Agora você vai sozinho então levar sua cama nos seus braços, você não vai mais precisar dela. Agora você fala isso para os seus amigos, obrigado por tudo, mas daqui em diante eu consigo caminhar sozinho. Isso é um princípio para todos nós aqui. Quando Deus nos chama e nos transforma, a gente vai às vezes caminhar sozinho, agradecendo as pessoas todas pelo milagre que aconteceu, mas agora é você e Jesus. Você e Jesus. Mas muitos de nós, irmãos, então pensamos de forma equivocada. As pessoas pensam que mais fácil então é dizer, perdoados os teus pecados. Muitas pessoas, talvez como, não sei se vocês pensam assim, outras pessoas aí fora, pessoas acham que é mais fácil dizer isso, perdoados estão os seus pecados para Jesus. Mas na verdade, irmãos, era o mais difícil. Na verdade era o mais complexo. Na verdade era algo que ia dar mais trabalho. Vamos refletir sobre isso. Para Jesus curar aquele enfermo não foi nada complicado, ele só deu uma palavra: levanta e anda. Foi muito fácil. Era apenas mais um sinal do seu poder. Mas para perdoar pecados, irmãos, não era a liberação de poder, mas era a entrega da sua própria vida na cruz do Calvário. Para curar a sua enfermidade, igreja, Ele dá uma palavra agora e você é curado. Mas para perdoar os seus pecados, teve que acontecer algo a mais. O perdão dos pecados exige derramamento de sangue, queridos. O texto de Hebreus 9:22 diz que e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o perdão exigia sangue. Tinha que existir isso. Talvez para você seja algo novo tudo isso, mas a humanidade pecou lá. Adão e Eva pecaram e foi para toda a gente o pecado. E a remissão desse pecado que tomou a humanidade por completo, em todas as esferas, em todo o tempo, precisava ter uma remissão vindo de sangue. E quando Jesus disse para aquele paralítico, levanta e anda, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Quando ele disse, levanta e anda, ele ainda ia pagar aquela conta. Jesus estava antecipando a sua missão para aquele homem. Jesus ali estava antecipando o Calvário na sua vida. Perdoados estão os seus pecados. Jesus ali estava antecipando a salvação na vida daquele homem. Eu ainda não paguei a conta, mas eu vou pagar. E vai ser um preço alto, hein? Você não tem ideia. A cura. Você pode ser até ateu, eu curo você ateu.
perdoar os teus pecados, vai ser uma conta alta. Alta. E ainda mais, hein? A Bíblia diz que foi Ele que quis. O próprio Jesus Cristo. Ele quis. Ele desejou isso. E quem é que deseja fazer isso se não for por amor, queridos? Se isso não for amor. Jesus ainda ia pagar aquela conta na cruz. E o sangue de Jesus, igreja, é o único remédio capaz de perdoar pecados. É o único remédio, não existe outra forma. Eu não sei com quantas pessoas vocês já conversaram aqui em Portugal, dialogaram. E as pessoas acham que vão trazer salvação para a sua vida através de filosofias de vida. Não, mas se eu viver bem, praticar o bem, eu serei salvo. Aonde? Jesus diz para nós, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele depois diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus a dizer isso. Obra não salva ninguém. O que nós fazemos aqui na igreja, pregar, tocar, louvar ao Senhor, ajudar as pessoas lá fora, dar comida, dar dinheiro, dar moradia, ajudar, não vai salvar ninguém. Não vai, porque senão não precisava de Jesus Cristo para derramar todo o sangue no Calvário. Era só dar uma ordem do céu, pessoal, só façam as obras que está tudo certo. Mas não está. Hebreus, como eu acabei de falar, exige sangue, derramamento de sangue. Porque se por um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem a remissão deveria vir. Essa é uma lei espiritual para qualquer pessoa que entra na teologia, na faculdade de teologia, numa escola teológica. Compreender isso, se um homem pecou, então é por um homem que deve vir a salvação. Então a gente precisa compreender isso, igreja. Jesus não podia derramar sangue apenas como Deus. Jesus não podia vir e não abrir a mão dos seus atributos e viver aqui na terra com todos os seus atributos que Ele tinha divinamente lá no céu de glória. Não podia, porque se por um homem o pecado entrou no mundo, então também da mesma forma o pecado tem que ser remido através de um homem. Precisava então ser um derramamento de sangue de forma humana, porque o pecado então entrou no mundo por um ser humano. Mas para o Senhor derramar sangue, igreja, para o Senhor derramar sangue, Ele tinha que deixar o céu de glória. Para Ele derramar sangue, Ele não dava para vir da mesma forma que muita gente pensa. Não, Ele tinha que tomar forma de servo. Ele tinha que abrir mão de toda a sua deidade, de tudo que Ele tinha ali no céu de glória com o Pai. Ele tinha que abrir mão. Não podia ser da forma que muitos pensam. Ele precisava habitar aqui no nosso meio. Ele precisava habitar, Ele precisava pisar nessa terra, nascer, crescer, viver, chorar, sentir, se alegrar. Ele precisava ser um ser humano. Era necessário que assim fosse. Então, Jesus, o nosso Deus, Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Ele tomou forma de servo, irmãos. Não é que Jesus também deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. A Bíblia nos diz que Ele tomou forma de servo. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês aqui. Nós temos um amigo aqui, o Peterson. Hoje ele é um irmão em Cristo aqui conosco. Mas aos fins de semana, ele toma a forma de jogador. Ele toma a forma de jogador. Ele não deixou de ser o Peterson. Então, ele não deixou de ser a essência do Peterson. Ele não deixou de ser marido. Ele não deixou de ser pai. Não deixou de ser quem ele é. Mas ali, naquele momento, então ele tomou aquela forma. E é isso que Jesus fez. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele tomou forma de servo para salvar a minha e a sua vida. Ele precisava fazer isso. E era a única forma que existia. Esse Deus se fez carne para habitar em nosso meio. Consegue compreender isso, queridos? O Criador de tudo se tornando uma criatura. A Bíblia nos diz que lá em Gênesis, quando falava o haja luz, esta frase, haja, era a própria palavra, que teologicamente um dia vocês vão perceber isso, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus a falar ali, igreja. A Bíblia nos diz que Jesus é a própria palavra. Então o Criador de tudo, agora Ele é uma criatura. Um Deus que não tinha limitação geográfica.
Um Deus que não tinha limitação de tempo. Agora ele viveu ali, aqui perto até de nós, né, da Europa. Nasceu numa vila pobre. Um Deus que não tinha necessidade de comer. Um Deus que não tinha necessidade de beber nada. Um Deus que não tinha necessidade de nada. Ele se fez carne e habitou em nosso meio. Consegue imaginar isso? Ele habitando aqui, nessa terra. Irmãos, teve uma vez que a gente foi levar uma família para ver uma casa, um imóvel para arrendar. E antes de ir, a gente estava só alegria, só bênção. Porque vocês sabem a história dos imigrantes procurando casa, até dos portugueses também. Infelizmente acontece. Então, mas a gente levou essa família lá e a gente estava alegre. Achamos uma casa, vai dar certo. Quando a gente entrou na casa, no famoso imóvel, esgoto a céu aberto assim, ó, passando na frente das portas do imóvel ali, sujeira para todo lado, tudo quebrado, uma escuridão, lugar sujo, cheiro ruim. Eu só parei ali e falei, Deus, mas como é que uma criança vai viver aqui? Como é que essa família vai ter os seus dias de alegria nesse lugar aqui? Chegar do trabalho e vir dormir aqui? Isso não é nada, criança, perto do que Jesus fez. Ele veio morar aqui na terra. Você consegue perceber isso? Às vezes eu fico a refletir. Morar aqui, nasceu numa vila pobre. Como é que, às vezes eu me pergunto, eu pergunto ao Senhor, por que o Senhor fez isso? Se eu morar aqui, onde se for dormir, a Bíblia nos diz que ele não tinha nem onde repousar a cabeça, igreja. O Rei da Glória. A Bíblia nos diz que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Trabalhava, ajudava pessoas, curava enfermos, expulsava demônios e ainda ele não tinha onde descansar. Por que ele fez isso? Ele tomou forma de servo. Igreja Yahvé, o que é mais fácil para Jesus fazer? Curar ou salvar? Conseguem perceber o quanto vale a tua alma? Porque que nós aqui sempre vamos enfatizar isso. Todas as pessoas que entrarem, permanecerem, ficarem aqui, sempre vão ouvir isso dessa igreja. Jesus é o único caminho. E Ele se preocupa muito com a tua alma. E eu, como pastor aqui, eu me preocupo muito com todas as almas. É por isso que a Bíblia diz, não negligencie o dia da salvação. A Bíblia também diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é que a pessoa está em pé. A Bíblia diz que a pessoa está pensando que está em pé. Mas cuide para que não caia. A Bíblia também diz, não deixe que roubem a tua coroa. Olha a preocupação dele conosco. Olha a preocupação dele com a gente, queridos. Salvação foi um preço alto. A sua salvação custou sangue. O seu perdão custou sangue. Alguém morreu por você, porque era para eu estar lá, era para você estar lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se não tivesse existido isso, queridos, se não tivesse existido Jesus de forma humana, tomando forma de servo, ao final das nossas vidas, queridos, você consegue imaginar para onde você ia se não fosse por Ele? Reflita. As pessoas acham que o mundo é só nascer, viver, trabalhar, ganhar dinheiro. Alguns comprar muitas casas lindas, maravilhosas em vários países, ter uma vida boa, e tudo vai acabar, vai viver numa escuridão eterna. Você acha que a complexidade da vida humana se resume a isso? Uma criança é gerada dentro de um útero de uma mulher. E quando você vê as questões biológicas de tudo isso, queridos, para uma mulher gerar uma criança,
O que uma mulher passa de nutrientes no corpo de uma criança, você acha que isso vai se resumir a um paraíso eterno depois que morrer? Consegue perceber a complexidade da vida humana? A criança nasce, depois ela aprende a falar. Ela começa a aprender a falar a língua da onde ela está envolvida. Mas se ela for também a outra nação, a outro país, ou até mesmo na sua nação, ela consegue aprender outros idiomas. Quem é que deu essa complexidade? Quem é que deu a sua complexidade da sua visão? Hoje, agora eu estou a ver o Renato desse ângulo, mas se eu vir aqui, os meus olhos conseguem enxergar ele de outro ângulo. Quem é que fez tudo isso? Então você acha que tudo isso, apenas isso que eu estou a dizer, vai acabar tudo numa escuridão, como muitos dizem, vai descansar eternamente, vai ser uma escuridão? O preço foi alto demais. O preço foi muito alto. Devia então, queridos, haver uma alegria intensa em nossos corações quando a gente fala sobre salvação. Deveria haver uma alegria intensa quando uma pessoa se converte a Cristo, como eu fico feliz quando as pessoas dão nome para o batismo, queridos. O batismo não salva ninguém, mas todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele quer ser batizado, porque ele entendeu a mensagem. Eu preciso, então, nessa simbologia, morrer para a velha vida e nascer para uma vida com Cristo. Percebem isso? Como isso alegra as nossas vidas, queridos. No Brasil, quando tinha culto de batismo, na maioria das igrejas, os cultos de batismo, muitas vezes, agora está mudando, me parece, era vazio. Tem igrejas que nem fazem mais culto de batismo, nem marcam um dia para batizar as pessoas. E o pior é quando tem o culto e as pessoas não vão, é o principal dia de toda a igreja estar ali reunida, adorando a Deus por aquele pecador que se arrepende, porque a palavra de Deus diz também que existe festa no céu, querido, quando um pecador se arrepende. Percebem isso? Se existe alegria no céu, imagine aqui, deveria queimar em nossos corações. Glória a Deus, não é milagre, Senhor, amo os milagres, mas o maior milagre é a salvação. Graças a Deus que essa pessoa se converteu e vai viver aquilo que nós vivemos, o melhor dessa terra. E daqui a pouco a gente vai estar junto no céu eterno. Irmãos, eu nunca faltei em culto de batismo, salvo em dias que estava trabalhando com a Jéssica em casamento. E não é porque sou pastor agora que eu falo isso para vocês, não. Irmãos, teve uma vez que eu fui convidado até para fotografar um batismo lá na igreja no Brasil. Queridos, é emocionante demais. Você vê senhorzinhos de idade, 80, 90 anos de idade, descendo ali as águas do batismo. Aí o pastor Davi perguntava: o Senhor aceita o Senhor Jesus como o Senhor realmente da sua vida? Sim, eternamente, para sempre. Senhorzinho, tudo tremendo. E eu fotografando aquilo, eu falei: não é possível que as pessoas faltam disso, perdem a oportunidade de ver isso. Salvação, queridos, custou um preço alto demais. O grande eu sou, ele sonda as nossas vidas. Nunca perca a alegria, queridos, de ver pessoas se convertendo. Aquela pessoa que você está imaginando agora, onde você trabalha, pensa nela agora e fala: eu queria que essa pessoa se convertesse aqui comigo. Eu queria que ela estivesse aqui comigo adorando a Deus. Porque se esse mundo acabar logo aí, se Jesus voltar e buscar a tua igreja, você já sabe para onde ela vai. Você já sabe. Se ela não tiver Jesus, você já sabe para onde ela vai. Se ela não tiver Jesus na sua vida, se o sangue de Jesus Cristo não cobrir ela, você já sabe para onde ela vai. Irmãos, difícil então para Jesus não era milagre, não era curar enfermo, não era abençoar, mas o perdão dos pecados custou para ele um preço alto demais. E através do sangue dele é que nós temos a redenção. Através desse sangue nós temos a remissão. Já estamos a finalizar, queridos. E o que é remir? Quando a gente fala de remissão, queridos, isso lembra o tempo dos escravos. No tempo da escravatura, o senhor do escravo ia lá, analisava uma pessoa ali, um homem, e ele negociava: olha, eu quero comprar por tanto. Então ele comprava aquele escravo e trazia para ele negociar de novo, ou para trabalhar para ele. Mas esse é o processo de remissão. É você comprar aquela pessoa, que era um escravo, de um mercado e colocar no seu mercado.
É como você faz hoje no mercado. Você vai lá, você compra, você paga por aquilo e você retira do mercado o que é seu. Basicamente era isso que acontecia. Isso é remissão. Isso é remissão. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele também fez isso comigo e com você. Mas o Senhor Jesus, quando Ele nos comprou, quando Ele te comprou da escravidão do pecado, sabe o que Ele fez? Ele tirou você então desse mercado de pecado e falou assim para você: eu nunca mais entrego você. Quando Ele derramou aquele sangue na cruz, Ele estava dizendo para você: eu estou te comprando com o meu próprio sangue, não para te vender para outras pessoas. Eu estou te comprando porque você é meu. Eu estou te comprando porque você é meu. Eu estou te comprando com o meu sangue porque eu nunca mais vou te perder. Só que existe um porém. Essa decisão daí não vai ser dele, se a gente vai querer ficar com ele ou não. Olha que Senhor é esse. Olha que Senhor é esse. Ele nos compra e ainda Ele nos dá uma carta. Uma carta de alforria, acho que diz em Portugal também, uma carta de liberdade. Alforria significa liberdade, livre para algo. Ele comprou você de ser escravo do pecado e ainda te deu uma carta. Você agora é livre. Ele não comprou para você ser servo dele à força. Ele não comprou para que você venha me adorar, como muitas religiões fazem. Se você não me adorar, você vai ter punição agora, que você vai apanhar. Se você não me adorar, vai acontecer coisas com você aqui agora. Ele não fez isso. Ele te deu uma carta de alforria. Você é livre. Você é livre. Você pode então fazer o que você quiser agora. Eu não quero ninguém me servindo por obrigação. Eu quero que os meus filhos me sirvam por espontânea vontade. Muita gente, irmãos, não consegue compreender isso. Muita gente não consegue compreender uma coisa tão simples. Não conseguem compreender a bondade e o amor de Deus. Não conseguem compreender o que estava no Calvário. Não conseguem compreender o alto preço que Ele pagou. Então, muitas vezes, essas pessoas que não percebem isso, cospem na cara de Jesus Cristo. Essas pessoas que dizem, ouvem a mensagem: ah, eu não quero. É como se você tivesse a cuspir na cara dele. Eu não quero. Eu não preciso. Porque as pessoas acham que são salvas por causa dos bens materiais que têm. As pessoas acham que são salvas por uma vida de tradição que existe. Aí o meu avô era da igreja, não sei, o bisavô era. Não vai ser salvo você se você não tiver Jesus. Não vai ser. Quem é que colocou isso na cabeça de algumas pessoas? Não é uma religião da América do Sul, não é uma religião da Europa, não é uma religião da África. Isso não é religião, queridos, é libertação de vida. Não é religião, é libertação de vida. Você pode ir para qualquer nação um dia e você adorar o mesmo Cristo em qualquer lugar, porque não é questão de país, de tradição. O Cristo, Ele é Deus sobre todas as nações, e a Bíblia diz que um dia todos vão se prostrar perante Ele. Todos. E se a gente ouve a mensagem e diz, olha, eu não preciso, eu estou cuspindo na cara dele. A gente cospe na cara daquele que nos dá uma carta de liberdade para a gente decidir. Mas quando você compreende isso, mas quando você percebe a mensagem, então você recebe essa carta que diz que você não é mais escravo, mas você é uma pessoa livre. Aí então você não fica mais impressionado com as curas. Você não fica mais impressionado apenas com os milagres, mas você fica impressionado quando Jesus perdoa os pecados de alguém. Porque um dia Ele perdoou o seu. Porque Ele um dia perdoou o meu. Perdoou de todos nós. O Pai, o Deus Pai não pediu sangue de nenhum querubim. Deus Pai não pediu sangue de nenhum arcanjo, igreja. Deus Pai não pediu sangue de animal, nem de qualquer profeta. Deus Pai não pediu sangue nem de você, nem de mim. Tinha que ser do Filho. Era dele.
amou o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. Isso é graça. E nosso Deus também sabia que você seria pecador, e eu também. Mas Ele te amou. Ele amou você do mesmo jeito. Ele amou, Ele sabia quando você ia nascer. Ele sabia tudo sobre você, até hoje. Mas Ele ainda te amou. Sabe por quê, igreja? Porque o nosso Deus, Ele tem remédio para todas as coisas. O remédio, então, aqui na salvação era o sangue. Era o único remédio. Você que está aqui agora, queridos, e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem muita gente aderindo a Jesus, mas Jesus não quer pessoas que façam uma adesão. Jesus não é um contrato da Mel. Jesus não é um contrato da Nós. Você adere, depois de 2 anos de contrato, se joga fora. Não. E Cristo não é adesão, é conversão. Você que está aqui, você precisa fazer isso. Muita gente pensa que tem Jesus, como eu já falei, por causa das tradições. Quantas vezes nós fotografamos, eu e a Jéssica, batizados? Vai lá, leva o bebê para batizar. Recebe um assim com a aguinha na cara. Acho que está salvo. A criança é inocente. Se Jesus voltar naquele momento, a criança sim é inocente. Mas quando ela crescer, e se ela não tiver Jesus na sua vida, ela não é salva. Eu não sei onde as pessoas torceram a palavra de Deus. Eu sei que é difícil. Parece que eu estou traindo às vezes a minha família. Parece que eu estou traindo a minha história. Parece que eu estou traindo a minha cultura. Mas o apóstolo Pedro nos diz: melhor é agradar a Deus do que aos homens. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Melhor é agradar a Deus do que aos homens, do que a uma cultura. Pedro, certa feita, irmãos, quando ele se converteu, ele era judeu, ele também participava ali dos cultos com os judaizantes, mas depois ele conheceu Cristo e foi transformado, mas ainda não era transformado totalmente, porque quando ele foi na casa de Cornélio lá, Paulo estava lá, e ele não queria orar por Paulo, porque ele é um homem impuro. Esse homem é um perseguidor da igreja, não tinha entendido nada, porque ele achava que a cultura dele, a tradição judaica era mais importante, se sobressaía sobre as outras. Aí Jesus aparece numa visão lá e fala: Pedro, você não percebe nada, Pedro, não é cultura, Pedro. Jesus não veio para salvar a cultura, Jesus não veio para dizer que países são melhores do que os outros. Não, Jesus veio para chamar filhos. Jesus veio para chamar filhos de qualquer nação, Não é cultura, Pedro. Não é judeu, nem grego. Vocês conhecem a palavra de Deus? Não é judeu nem grego, mas todos são um. Alguns pensam que tem Jesus, mas não tem. A Bíblia é quem dá a instrução. A Bíblia é quem nos dá a forma de se converter. A Bíblia é quem diz quem tem Jesus ou não. E olha o que a Bíblia diz: que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quem é o Pai? É o Senhor da glória, o Jeová. Como é que a gente vai até Ele se não ter Jesus? Isso existe uma forma de fazer isso. É você orando: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu já fiz coisas, Jesus, na minha vida que eu teria vergonha de contar em oração, que eu teria vergonha de contar para um amigo meu. Mas o Senhor, eu sei que o Senhor já sabe o que eu fiz. O Senhor já sabe o que eu cometi ontem, o que eu fiz hoje. E eu te peço perdão pelos meus pecados. Limpa a minha vida, Senhor, porque agora eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, da minha história. Muda a minha vida, Senhor. Se você nunca fez isso, se eu nunca tivesse feito isso, eu não teria Jesus. Por mais que eu tivesse Abraão na minha linhagem como meu bisavô, por mais que eu tivesse
o rei Davi como meu avô. Se eu nunca fiz isso, não tenho Jesus, não teria Jesus. Não adianta conhecer a história dele. Não adianta conhecer a história dele. Tem que conhecer ele, o Jesus da história. Romanos 10, versículo 9 a 10 diz: olha o que Jesus, a forma certa de ter Jesus: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está dizendo ali? A saber, se com a tua boca você confessar que o seu avô era de Jesus, você vai ser salvo? Se confessar com a tua boca, não tem, irmãos. E eu como pastor, queridos, eu serei o mais cobrado daqui um dia. Tenha certeza disso. Eu me lembro um dia que o pastor Davi falou no culto de salvação: olha, igreja, eu estou há mais de 37 anos pregando aqui. Eu não esqueço dessa mensagem, querido. E ele falou: essa noite foi terrível para mim, que eu queria pregar uma mensagem abençoada para todos vocês, uma palavra de ânimo, de conforto. Ele falou: mas eu não posso agradar a minha mente, eu tenho que agradar a Ele. E Ele me falou para pregar que a salvação é só por Ele, senão vai para o inferno. Senão você vai para o inferno. Ele falou: enquanto eu tiver meus cabelos brancos até eu descer a sepultura, eu vou pregar isso. Sabe o que é isso, queridos? Ele foi chamado pelo Senhor, um pastor de verdade. Muitos eu vi que já viviam zangados com a mensagem, mas passavam-se os anos, voltavam lá, foram batizados, porque entenderam a mensagem. E eu como pastor, eu preciso sempre pregar sobre isso. A salvação é só por Jesus. Um dia você vai me ver, um dia você vai saber: pastor Euso morreu, pastora Jéssica também, mas eles foram tão fiéis na palavra. Vocês conseguem perceber o que é chamado, querido? Agradar a pessoa. O que é mais fácil para a gente fazer? Agradar vocês. O que é mais fácil para mim e para a Jéssica? Domingo aqui, só palavrinha de conforto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te purificar de toda a injustiça. É isso que a Bíblia fala. Precisa confessar. E a última coisa é sobre o batismo. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele deseja se batizar. Ele deseja as águas do batismo. Eu já falei, o batismo não salva, mas ele é a consequência daquele que entendeu a mensagem. Porque não é uma ordem minha também e de nenhum apóstolo, queridos. A própria ordem de Jesus. Vão para o mundo, preguem o Evangelho, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão para o mundo pregar, para quê? Para que eles se arrependam dos pecados e se batizem. Uma criança, bebê, foi levada por alguém a ser batizado. Não dá para perguntar para um bebê de colo, que a maioria é desse: qual é o seu pecado, hein? Do que você tem que se arrepender? Do que? Ele nem sabe o que é arrependimento. A decisão é sua. Jesus fala com homens maduros, mulheres maduras. O batismo, então, queridos, é a consequência. Você agora é que está com a carta de alforria na mão. Você é que está com essa carta de liberdade na sua mão. Você pode fazer o que você quiser e está tudo bem. Amém, irmãos? Você pode fazer o que vocês quiserem. Eu também, quando ouvi a mensagem a primeira vez, eu podia fazer o que eu quisesse. E está tudo bem. Só não vai estar tudo bem depois, eternamente. Percebem? Essa é a mensagem do Evangelho. Ela machuca às vezes. Mas você ganha a eternidade com Ele, com Jesus, o seu Rei. Eu queria que alguém colocasse uma canção para a gente ouvir. Vamos nos colocar em pé, irmãos. A gente já vai participar da ceia também.